Olá, pessoal. Voltando aos nossos estudos sobre o artigo do modelo do sistema de esquemas de ações e operações sobre símbolos e signos, nós vamos, a partir da representação apresentada anteriormente, tanto das ações quanto do sistema de esquemas de ações, nós vamos estudar uma estrutura matemática subjacente ao sistema de esquemas de ações, que vai nos possibilitar discutir e solucionar alguns problemas relativos à formalização em epistemologia genética. De fato, o próprio Piaget, no livro Ensaio de Lógica Operatória, vai dizer que há alguns problemas de formalização na epistemologia genética, em particular em relação ao agrupamento, e a estrutura que a gente vai apresentar hoje vai servir no futuro para a gente mostrar como é possível solucionar esses problemas de formalização e, mais do que isso, vai nos ajudar a aprofundar o nosso estudo sobre o sistema de esquemas de ações e operações sobre símbolos e signos e mostrar a gênese das estruturas necessárias ao nosso conhecimento, em especial das noções de espaço, de tempo, causalidade, bem como de número, classificação, de seriação, etc. Cabe lembrar que o termo modelo aqui significa uma representação esquemática abstrata da experiência, cujas relações entre os seus elementos podem ser exploradas por meio da lógica e da matemática, para se deduzir daí propriedades que correspondam com uma precisão suficiente a propriedades empíricas diretamente observáveis. Essa é uma definição trazida pelo professor Gilles Gaston Granger no seu livro A Ciência e as Ciências, e que nós estamos usando aqui para caracterizar justamente o modelo apresentado. Em especial, o professor Gilles Gaston Granger, como epistemólogo, caracteriza justamente a ciência moderna como aquela que constrói esses modelos abstratos da experiência, que, em certo sentido, vai dar certa objetividade a esse conhecimento. Nós estamos acostumados em ciências humanas, em geral, a citar um fato ou um dado do conhecimento e logo em seguida o autor que enunciou aquele fato, né? Então, dependendo do autor, a gente interpreta aquelas asserções de uma determinada maneira. E, segundo Granger, isso é um sinal de o quão pouco generalizável é aquele conhecimento, porque justamente, se o conhecimento fosse do objeto mesmo, a gente não precisaria dizer quem está interpretando aquele objeto. Essa interpretação seria universal. Em geral, a gente cita nas ciências humanas justamente necessitando desse referencial. Por exemplo, se é Piaget, se é Freud, Hegel e etc. Mas, como dissemos, se há uma certa objetividade naquele conhecimento, a princípio, a gente não precisaria citar o nome desse autor, como a gente faz em química, em física, em biologia, ou mesmo em algumas áreas das ciências humanas, onde a gente cita os dados, né, e a relação entre eles, sem necessariamente ter que citar o autor, em termos de interpretação daqueles dados. Num certo sentido, Granger vai argumentar que quando nós construímos um modelo para explicar um aspecto, ele confere uma certa objetividade. E, naturalmente, então, relacionado a essa representação da realidade que é o modelo, nós temos uma estrutura matemática. No caso aqui, como nós vamos ver, essa estrutura matemática é a estrutura de digrafo. Em geral, quando a gente fala em matemática, as pessoas pensam em aritmética, em números, e geometria. De fato, até a era moderna, esses eram os principais conteúdos da matemática. Mas a partir da modernidade, começam a surgir novos ramos da matemática. Com o surgimento da matemática moderna, há uma nova noção de matemática que envolve uma certa noção geral de forma, né, que pode ser aplicado a diversos conteúdos. Por exemplo, o próprio conceito de estrutura matemática como um conjunto de objetos e relações entre eles, né, relações que podem expressar propriedades ou mesmo operações. Atualmente, os Nicola-Bourbaki, que são conjuntos de matemáticos que se uniram sob esse nome justamente para mostrar a objetividade da matemática, que independeria de quem estaria fazendo ela, eles mostram ou caracterizam que existe três estruturas mães, tipos de estruturas mães na matemática, de ordem, algébrica e topológica. Em especial, hoje aqui para nós, nos interessa a estrutura de digrafo. E a gente pode então se perguntar, o que é uma estrutura de digrafo? Basicamente, uma estrutura de digrafos é um conjunto de pontos com setas ligando esses pontos, né? Então, aí nós temos
quatro exemplos de digrafos, né? O primeiro A, que tem dois pontos, A e B. O segundo, digrafo B, que tem dois pontos A e B e uma seta de A para B. O terceiro, digrafo C, que tem três elementos, A, B e C, com uma seta partindo de A e chegando a A, e outra partindo de C chegando a B, e outra partindo de B chegando a C. E um digrafo D com três elementos, A, B e C, e com uma seta de A para B, de B para C e de A para C. Então vejam que é uma estrutura completamente abstrata e geral. E ela pode representar diversos conteúdos nas diversas áreas, como, por exemplo, na física, isso pode representar uma emissão de energia ou mesmo de momento, assim como na química, isso pode representar uma transmissão, por exemplo, de vibração de um átomo ao outro. Também em ciências humanas, isso pode representar uma situação de comunicação, né? Por exemplo, no caso de A e B, no digrafo A e B não comunicam um com o outro. No caso de grafo B, A e B se comunicam de tal forma que A consegue mandar mensagens para B, mas o inverso não acontece, e etc. Pode ser qualquer coisa, pode ser uma relação, por exemplo, hierárquica, onde um manda no outro e a seta está indicando quem manda. Então, ou seja, a estrutura matemática é exatamente tão abstrata que cabe diversos ou infinitos conteúdos relacionados a ela. E vejam, então, que essa estrutura de grafos, ela surgiu a partir da estrutura de grafos, que é um conjunto de pontos e de traço entre eles. Aqui são grafos orientados, e daí o nome de grafo, grafos direcionados. Então, nós vamos aplicar essa estrutura de grafos orientados para estudar o sistema de esquema de ações. Quanto à possibilidade de representar o sistema de esquemas de ações por digrafos, eu trato disso num artigo intitulado Formalização e Epistemologia Genética e de Grafos. Eu vou deixar o link nas referências do vídeo e vocês podem, então, depois, se quiserem, acessar o conteúdo por inteiro. Aqui nós vamos fazer, então, uma discussão geral sobre o conteúdo desse artigo que é citado, como a gente vai ver daqui a pouco, no próprio artigo do modelo, e que vai nos permitir, então, compreender essa aplicação dos digrafos ao sistema de esquema de ações e operações sobre símbolos e signos. Nós podemos, então, retornar ao artigo, à leitura do artigo, né, do ponto onde a gente parou da última vez. Notemos, então, que a gente tem na figura 1 a representação da aplicação de um esquema S de ação a um estado A inicial resultando em um estado final B. Aí já temos o nosso elemento inicial que vai propiciar discutir a estrutura de digrafo. E embaixo, na figura 2, a representação da possibilidade de um deslocamento AB realizado pela criança de si mesmo de um objeto de uma posição inicial A para uma posição B final, né? Então, nós já vemos nesses dois elementos a possibilidade de visualização da estrutura de digrafos, né? Justamente porque, como a gente viu, do ponto de vista lógico-matemático, essa representação torna possível ver a ação como associada a um par ordenado AB, né? Ou seja, uma estrutura de ordem que tem dois elementos, A e B, em que A vem antes de B, e também como uma operação S, né? No sentido da lógica da matemática, uma operação parcial, de tal forma que essa operação aplicada ao elemento A resulta o elemento B. Então, como foi dito anteriormente, o Moseus explora, pois, essas duas características da ação no estudo das estruturas necessárias ao conhecimento e sua gênese. Nesta sessão, será dada a característica 1, para posteriormente, na próxima sessão, examinar-se a característica A2. Então, basicamente, o que nós vamos fazer é explorar justamente essa característica A1, mostrando que essa característica leva a haver uma estrutura de digrafos no sistema de esquema de ações. Com efeito, continuando a leitura, a característica A1 possibilita considerar os digrafos como formas do sistema de esquemas de ação do sujeito organismo epistêmico, conforme argumenta Tassinari 2013, que é aquele artigo que eu falei sobre formalização e epistemologia genética e de grafos, que vai ser constantemente citado aqui. Considere-se a seguinte definição. Definição 5. Um digrafo D é constituído por um conjunto VD de elementos quaisquer, chamados de vértices de D, ou de pontos, como a gente chamou agora há pouco, e um conjunto AD de pares ordenados de VD, né, do conjunto de vértices, chamado de setas ou arestas de D.
Grosso modo, é possível representar um digrafo por meio de desenhos, nos quais os vértices correspondem a pontos e as arestas correspondem a setas desenhadas que ligam os pontos entre si, como na figura 3 a seguir. Então, nós temos aí a figura 3, onde nós temos representações de digrafos. O primeiro digrafo, representado à esquerda, tem 3 vértices, A, B e C, e 3 setas, AB, BC e AC. O segundo digrafo, representado ao centro, tem 2 vértices, A e B, e 4 setas, AB, BA, AA e BB. E por último, à direita, tem-se representado um digrafo com 4 vértices, AB, C e D, e 16 setas, AA, AB, AC, AD, BA, BB, BC, BD, CA, CB, CC, CD e DA, DB, DC e DD. Ou seja, todos os pontos ou todos os vértices estão ligados entre si por seta. Com isso, a partir dessa definição, conforme argumenta Tassinari, tem-se a seguinte proposição, que vai nos permitir relacionar os digrafos ao sistema de esquemas de ações. Proposição 1. Todo sistema A de esquemas de ação constitui um digrafo D, no qual cada esquema de ação de A, do sistema A, que modifica uma situação de um estado X para um estado Y, está associada a uma seta XY de D. E cada estado de situação, como os elementos X e Y que A relaciona, é um vértice do digrafo D. Então, com isso, é possível usar os digrafos para representar e estudar alguma das formas das estruturas do sistema de esquemas de ação do sujeito organismo epistêmico, e a partir daí das estruturas necessárias ao conhecimento. Conforme a definição 3, um sistema de esquemas de ação é constituído pelo conjunto dos esquemas de ações e por suas coordenações. E de acordo com a proposição 1 que acabamos de ver, tem-se um digrafo no qual os esquemas de ação determinam setas, como descrito na figura 1, e sua estrutura geral explicita as coordenações desses esquemas em termos dos seus estados iniciais e finais. Nós vamos então agora ver exemplos da aplicação às ações, em especial algumas que a gente já viu nos seminários passados. Por exemplo, relativamente ao sistema de esquemas de ação, os desenhos da figura 3 representam, respectivamente. Bom, eu vou começar aqui pelo item 2, que é mais fácil da gente entender, para depois ir para o item 1 e depois para o item 3. Aí eu acho que vai ficar claro como a estrutura de digrafo se aplica ao sistema de esquemas de ações. Então, no caso do item 12, nós estamos falando desse digrafo ao centro, com 2 elementos, A e B, com 4 setas, de A para A, de A para B, de B para A e de B para B. Ou, como consta no artigo, esse digrafo representa, para uma ação AB, a possibilidade de executar a ação inversa BA, bem como a possibilidade de retorno à situação inicial AA e BB. Bom, aí nós temos então a representação por digrafo do esquema de adição-fonação. Então vejam, eu levei aqui em consideração tanto quando o bebê fica parado escutando o som que ele quer reproduzir, quando ele está escutando e reproduzindo ao mesmo tempo com a voz. Então aí você tem 2 situações, a primeira onde ele está apenas escutando, a segunda onde ele passa a emitir um som, buscando emitir um som igual àquele que ele está escutando, e podendo retornar de novo só escutar, sem emitir o som. Vejam que nós temos a estrutura de digrafo representado naquela figura. Um estado A, um estado B, setas que ligam os dois, e essa seta de um estado nele mesmo representa justamente essa possibilidade de tanto ficar naquele estado quanto de retorno, de ir para o outro estado e voltar nele. Nós vemos então como os digrafos permitem a representação de uma ação. Voltando então agora ao digrafo 1, né, nós temos então que ele tem 3 elementos, A, B e C, e 3 setas, AB, BC e AC. Segundo a descrição que consta no artigo, 1 representa a possibilidade de coordenação de 2 ações AB e BC em uma ação AC. Então vamos ver agora um exemplo desse tipo de coordenação. Aí nós temos a ação que nós já vimos anteriormente de um bebê que retira um obstáculo, um pano, né, para pegar um brinquedo que está escondido sobre esse pano, né, que foi escondido na frente dele. Então ele retira
o pano da frente, o obstáculo, para poder pegar o brinquedo e brincar com ele, né? Então, nós temos aí uma ação fim composta de duas ações meio. A primeira é afastar o obstáculo, a segunda é pegar o objeto para, então, ter o objeto. Então, essa ação composta é composta de duas subações. Nós temos aí, então, três estados, A, B e C, e as setas entre A, B representando a primeira ação e entre B e C representando a segunda ação, e a seta entre A e C representando a ação composta. Então, essa ação tem justamente a estrutura de grafos apontada anteriormente. Essa aqui. E por fim, vamos considerar essa em qual todos os pontos estão ligados entre si por setas. Voltando ao artigo, esse digrafo 3 indica então a possibilidade de, em um conjunto de situações A, B, C e D, o sujeito poder chegar a uma situação a partir de outra qualquer. Esse caso é importante porque justamente esse vai ser o caso do digrafo de deslocamentos entre pontos do espaço relativos ao grupo prático de deslocamento que a gente já comentou anteriormente. Então, nós temos que um exemplo desse estudo é o digrafo de deslocamentos estabelecido pelo grupo prático de deslocamentos no período sensório-motor. Sobre o grupo prático de deslocamentos, veja Marçal e Tassinari 2013. Vou deixar também o link desse artigo. O grupo prático de deslocamentos define um digrafo de deslocamentos no qual os pontos desse digrafo são as possíveis posições espaciais dos objetos ou do sujeito, e as setas desse digrafo são os possíveis deslocamentos x, y entre as posições x e y possíveis. O digrafo de deslocamentos é, pois, o sistema das posições espaciais dos objetos e do sujeito e dos deslocamentos espaciais possíveis considerados pelo sujeito-organismo epistêmico. Analisada a característica 1 do sistema de esquema de ações, examinar-se-á agora a característica 2 na próxima sessão. Bom, a próxima sessão fica para a próxima apresentação e nós vamos então discutir essa característica do digrafos de deslocamentos agora. Nós temos aí, então, a representação por digrafo dos deslocamentos do grupo prático de deslocamento, o GPD. A gente já tinha visto esse digrafo, bem como o anterior, nas discussões passadas, e basicamente aí nós temos, então, uma menininha em vários pontos do espaço de uma sala, onde ela pode ir de uma posição a outra, né? No próprio filme a gente vê que ela passa, né, de uma posição a outra. Aí, as setas, esses digrafos, está indicando apenas aqueles deslocamentos diretos de um ponto ao outro. Mas, na verdade, ela pode se deslocar de qualquer um desses pontos aos outros. Então, esse digrafo, para ser de fato o digrafo dos deslocamentos possíveis, tem que ter a ligação de cada uma dessas posições às outras posições. Em geral, a gente faz essa representação assim para ele ficar menos carregado. E o leitor, ou aquele que está estudando, entende que teria todos os outros deslocamentos. Mas se a gente fosse representar, então, todos os deslocamentos possíveis, o digrafo ficaria assim. Então, esse é o digrafo de todos os deslocamentos possíveis que a criança consegue fazer de uma posição a outra. Note-se que essas setas não indicam que ela pode ir diretamente de uma posição a outra. Claro, ela não vai sumir num lugar e aparecer no outro, né? Ela vai ter que passar pelas posições intermediárias. Mas, de qualquer forma, todos esses deslocamentos é possíveis para a criança a partir do momento que ela adquiriu o grupo prático de deslocamentos. Por isso, então, cada ponto do espaço ganha referência em relação aos outros. E ela forma, então, adquirindo esse grupo prático de deslocamento, a noção de espaço. E pode, então, localizar uma coisa no espaço em função mesmo de deslocamentos, que ela pode fazer para chegar até aquele objeto, ou para deslocar aquele objeto, ou para correlacionar com os objetos no espaço, né? Então, esse conjunto de deslocamentos possíveis que ela sabe que pode fazer no espaço permite ela identificar os pontos do espaço que ela chega com esse deslocamento. Então, traduz justamente as posições do espaço em termos das ações possíveis dela, ou seja, dos deslocamentos, seja dela própria no espaço, seja dos objetos no espaço. E a gente viu como, para a constituição desse grupo prático de deslocamento, a criança vai passar por todas aquelas etapas anteriores. Primeiramente, de coordenação de ações, que ocorre no quarto estágio do período sensório-motor, e depois pela possibilidade de chegar a um mesmo caminho por dois caminhos diferentes, né? Que é a característica
que é conseguido por reação circular terciária, né, diferenciação das ações, né? Então, já no quinto período, que é onde há a reação circular terciária, a criança já tem o grupo prático dos deslocamentos visíveis, daquilo que ela consegue ver. Mas justamente por ter esse grupo prático de deslocamento, conseguir localizar as coisas que ela vê agora no espaço dos deslocamentos visíveis possíveis, ela vai começando a compreender os deslocamentos invisíveis que acontecem quando alguma coisa, por exemplo, passa atrás de um obstáculo. E no sexto estágio do período sensório-motor, ela então adquire o grupo prático de deslocamentos visíveis e invisíveis. Isso faz então que todos os pontos do espaço, mesmo aquelas que ela não vê, estejam integrados num grupo de deslocamento, e ela então adquire finalmente o espaço prático, né? Então, nós vemos aí como os digrafos permitem representar, né, até de uma forma visual, essa coordenação de sistemas de esquemas e possibilita entender melhor, por exemplo, nesse caso, esse início da aquisição da noção de espaço em termos da noção de espaço prático. Bom, com isso nós vemos, então, como os digrafos podem ser utilizados para explicitar as estruturas matemáticas existentes no sistema de esquema de ações, e, posteriormente, nós vamos ver como esses mesmos digrafos podem ser usados para estudar a estrutura de ações interiorizadas, as ações interiores da criança. Ações interiorizadas que nós vamos ver, em especial, segundo o modelo, sobre imagens mentais, sobre símbolos, e também sobre signos, possibilitando explicar, então, as diversas formas de compreensão e as diversas etapas de compreensão das noções de espaço, de tempo, inclusive as diferentes noções de espaço e de tempo, como newtoniana ou einsteiniana, a relatividade. Então, essa estrutura de digrafos no estudo da estrutura do sistema de esquemas de ações e operações sobre símbolos e signos é essencial. E ela se mostra, então, como uma estrutura lógico-matemática subjacente a um modelo, que, como nós vimos pela definição do Granger, existe uma estrutura matemática relacionada, e ela, então, nos permite estudar a forma e a gênese das estruturas necessárias ao conhecimento, em geral, tanto científico quanto filosófico também. É isso, por hoje é só. Grato por assistir.